Salve, salve pessoal, tudo bem? Chegamos para o segundo episódio da série Inspirações para o Kumi Rimou e hoje eu queria falar sobre a música chamada de Nó Cego. Essa música, ela fala muito sobre a ideia do que acontece depois que a gente passa por um conflito. Então, explicando o título dela, o nó nada mais é do que o resultado de uma coisa. Quando você pega duas extremidades de uma corda e você entrelaça elas, passa elas e volta elas para longe. E aí você tem essa nova forma que apareceu ali. E o nó cego, ele nada mais é do que uma extensão desse resultado para algo que é mais duradouro, é mais presente e mais difícil de ser desfeito do que um nó normal. Então, esse nó e esse resultado, ele pode ser um resultado tanto de um problema com você, quanto um problema com a sua solução, ou de um lugar com você, ou de uma pessoa com você. Enfim, tem várias leituras possíveis. Mas, falando de forma mais estrutural, E aí, quando a música for ao ar, a música é organizada da seguinte forma. Eu vou apresentar um tema, apresentar uma ideia, um sujeito, vou começar a desenvolver ele, e a partir do momento que eu desenvolvo um pouco mais, e vou trazendo elementos novos e coisas mais confortáveis, a gente chega num ponto de uniformidade. E todos os instrumentos praticamente estão fazendo a mesma coisa. A mesma frase musical, acentuando os mesmos lugares. Até que chega um momento em que há uma disparidade, uma desfase, né? Há um desencontro entre a bateria e o resto da banda. E esse desencontro é proposital. É para ser um desconforto de... Pera, o que está acontecendo? Por que a bateria está fazendo isso? Porque toda a banda está segurando a onda numa outra coisa. Então é como se fosse uma ponta e aí a outra ponta está fazendo o segundo nó. Até chegar no momento em que isso se resolve. E quando isso se resolve, aquela primeira ideia lá do começo da música, ela volta. Só que ela volta diferente. Por quê? A gente ainda tá falando da mesma corda que estava apresentada no começo. Só que agora a gente teve uma mudança estrutural nessa corda. A resolução de alguma coisa, e aí existe aquele calombinho. Aquele calombinho do nó cego é uma coisa que existe em todas as nossas cordas pessoais. Se você for parar para pensar, quando a gente vai olhar para o nosso passado, a gente passa o dedo naquela corda e a gente vai vendo vários calombinhos. E esses calombinhos são os nossos arrependimentos, são as nossas conquistas, os nossos aprendizados. São coisas muito importantes, tanto as positivas quanto as negativas, essas memórias, né? O nó, ele eterniza esse momento. Por mais que as pontas momentaneamente se cruzem, ele tem esse efeito duradouro. E aí, partindo para um outro lado mais técnico e musical mesmo, de inspirações, tem duas coisas muito importantes aqui do Nó Cego. A primeira é que eu queria trazer um pouquinho do nosso tempero brasileiro, então eu acabei colocando um baião, o ritmo principal dessa música. E a segunda é que eu gosto muito de uma banda chamada Jizue. E essa banda, ela é uma banda de música instrumental japonesa, e eles têm muito essa pegada de músicas com fórmulas de compasso esquisitas, ou polirritmia, ou coisas bem sincronizadas. Então eu queria trabalhar um pouco desses dois mundos musicais dentro da Nó Cego. Espero que tenha conseguido. Mas é isso. Nó Cego é uma música que estará disponível no álbum Kumi Rimou para todos vocês ouvirem. O intuito dessa série é promover uma conexão maior entre nós, instrumentistas, compositor, com vocês que vão ouvir a música na casa de vocês ou, quem sabe, até mesmo num show da Rodrigo Jun Shamisen. Combinado? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E tchau, tchau!